Lista de serviços anexo à Lei Complementar número 116, de 31 de julho de 2003. Item 1. Serviços de informática e congêneres. Item 1.01. Análise e desenvolvimento de sistemas. Item 1.02. Programação. Item 1.03. Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres. Item 1.04. Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado, incluindo tabletes, smartphones e congêneres. Item 1.05. Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. Item 1.06. Assessoria e consultoria em informática. Item 1.07. Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. Item 1.08. Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. Item 1.09. Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos, exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de serviço de acesso condicionado, de que trata a Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS. Item 2. Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. Item 3. Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres. Item 3.01. Vetado. Item 3.02. Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda. Item 3.03. Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, estandes, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza. Item 3.04. Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. Item 3.05. Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário. Item 4. Serviços de saúde, assistência médica e congêneres. Item 4.01. Medicina e biomedicina. Item 4.02. Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultrassonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. Item 4.03. Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres. Item 4.04. Instrumentação cirúrgica. Item 4.05. Acupuntura. Item 4.06. Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. Item 4.07. Serviços farmacêuticos. Item 4.08. Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. Item 4.09.
Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental. Item 4.10. Nutrição. Item 4.11. Obstetrícia. Item 4.12. Odontologia. Item 4.13. Ortóptica. Item 4.14. Prótese sob encomenda. Item 4.15. Psicanálise. Item 4.16. Psicologia. Item 4.17. Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres. Item 4.18. Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. Item 4.19. Bancos de sangue, leite, pele, óleos, óvulos, sêmen e congêneres. Item 4.20. Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie. Item 4.21. Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. Item 4.22. Planos de medicina de grupo individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. Item 4.23. Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário. Item 5. Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres. Item 5.01. Medicina veterinária e zootecnia. Item 5.02. Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos socorros e congêneres, na área veterinária. Item 5.03. Laboratórios de análise na área veterinária. Item 5.04. Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. Item 5.05. Bancos de sangue e de órgãos e congêneres. Item 5.06. Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie. Item 5.07. Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. Item 5.08. Guarda, tratamento, amistramento, embelezamento, alojamento e congêneres. Item 5.09. Planos de atendimento e assistência médico-veterinária. Item 6. Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres. Item 6.01. Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres. Item 6.02. Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres. Item 6.03. Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres. Item 6.04. Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas. Item 6.05. Centro de emagrecimento, spa e congêneres. Item 6.06. Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres. Item 7. Serviços relativos à engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres. Item 7.01. Engenharia, agronomia,
agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres. Item 7.02. Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos, exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS. Item 7.03. Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia, elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia. Item 7.04. Demolição. Item 7.05. Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres, exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS. Item 7.06. Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço. Item 7.07. Recuperação, raspagem, polimento e ilustração de pisos e congêneres. Item 7.08. Calafetação. Item 7.09. Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. Item 7.10. Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. Item 7.11. Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. Item 7.12. Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos. Item 7.13. Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres. Item 7.14. Vetados. Item 7.16. Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas, para quaisquer fins e por quaisquer meios. Item 7.17. Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. Item 7.18. Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres. Item 7.19. Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. Item 7.20. Aerofotogrametria, inclusive interpretação, cartografia, mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres. Item 7.21. Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e explotação de petróleo, gás natural e de outros recursos minerais. Item 7.22. Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres.
Item 8. Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução, treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza. Item 8.01. Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior. Item 8.02. Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. Item 9. Serviços relativos à hospedagem, turismo, viagens e congêneres. Item 9.01. Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, à parte serviço e condominiais, flat, à parte hotéis, hotel residência, residência e serviço, suíte serviço, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres, ocupação por temporada com fornecimento de serviço. O valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços. Item 9.02. Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres. Item 9.03. Guias de turismo. Item 10. Serviços de intermediação e congêneres. Item 10.01. Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada. Item 10.02. Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer. Item 10.03. Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária. Item 10.04. Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil, leasing, de franquia, franchising, e de fatorização, factoring. Item 10.05. Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios. Item 10.06. Agenciamento marítimo. Item 10.07. Agenciamento de notícias. Item 10.08. Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios. Item 10.09. Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. Item 10.10. Distribuição de bens de terceiros. Item 11. Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres. Item 11.01. Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações. Item 11.02. Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. Item 11.03. Escolta, inclusive de veículos e cargas. Item 11.04. Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie. Item 12. Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres. Item 12.01. Espetáculos teatrais. Item 12.02. Exibições cinematográficas. Item 12.03. Espetáculos circenses. Item 12.04. Programas de auditório. Item 12.05. Parques de diversões, centros de lazer e congêneres.
Item 12.06. Boates, taxi dancing e congêneres. Item 12.07. Shows, balete, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. Item 12.08. Feiras, exposições, congressos e congêneres. Item 12.09. Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. Item 12.10. Corridas e competições de animais. Item 12.11. Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do espectador. Item 12.12. Execução de música. Item 12.13. Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, balete, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. Item 12.14. Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo. Item 12.15. Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres. Item 12.16. Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres. Item 12.17. Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza. Item 13. Serviços relativos à fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia. Item 13.01. Vetado. Item 13.02. Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres. Item 13.03. Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres. Item 13.04. Reprografia, microfilmagem e digitalização. Item 13.05. Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados à posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS. Item 14. Serviços relativos a bens de terceiros. Item 14.01. Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto, exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS. Item 14.02. Assistência técnica. Item 14.03. Recondicionamento de motores, exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS. Item 14.04. Recalchutagem ou regeneração de pneus. Item 14.05. Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres e objetos quaisquer.
Item 14.06. Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido. Item 14.07. Colocação de molduras e congêneres. Item 14.08. Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres. Item 14.09. Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento. Item 14.10. Tinturaria e lavanderia. Item 14.11. Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral. Item 14.12. Funilaria e lanternagem. Item 14.13. Carpintaria e serralheria. Item 14.14. Guincho intramunicipal, guindaste e içamento. Item 15. Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito. Item 15.01. Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres. Item 15.02. Abertura de contas em geral, inclusive conta corrente, conta de investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no país e no exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas. Item 15.03. Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral. Item 15.04. Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeira e congêneres. Item 15.05. Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, inclusão ou exclusão no cadastro de emitentes de cheques sem fundos. Item 15.06. Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral, abono de firmas, coleta e entrega de documentos, bens e valores, comunicação com outra agência ou com a administração central, licenciamento eletrônico de veículos, transferência de veículos, agenciamento fiduciário ou depositário, devolução de bens em custódia. Item 15.07. Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive 24 horas, acesso a outro banco e a rede compartilhada, fornecimento de saldo, extrato e demais informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou processo. Item 15.08. Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato de crédito, estudo, análise e avaliação de operações de crédito, emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e congêneres, serviços relativos à abertura de crédito, para quaisquer fins. Item 15.09. Arrendamento mercantil, leasing, de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil, leasing. Item 15.10. Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento, fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento, emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos em geral.
Item 15.11. Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutenção de títulos, reapresentação de títulos, e demais serviços a eles relacionados. Item 15.12. Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários. Item 15.13. Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio, emissão de registro de exportação ou de crédito, cobrança ou depósito no exterior, emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem, fornecimento, transferência, cancelamento e demais serviços relativos à carta de crédito de importação, exportação e garantias recebidas, envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a operações de câmbio. Item 15.14. Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres. Item 15.15. Compensação de cheques e títulos quaisquer, serviços relacionados a depósito, inclusive depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento. Item 15.16. Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou processo, serviços relacionados à transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive entre contas em geral. Item 15.17. Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão. Item 15.18. Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, emissão e reemissão do termo de quitação e demais serviços relacionados a crédito imobiliário. Item 16. Serviços de transporte de natureza municipal. Item 16.01. Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. Item 16.02. Outros serviços de transporte de natureza municipal. Item 17. Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres. Item 17.01. Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista, análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. Item 17.02. Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres. Item 17.03. Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa. Item 17.04. Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão de obra. Item 17.05. Fornecimento de mão de obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço. Item 17.06. Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. Item 17.07. Vetado. Item 17.08. Franquia, franchising.
Item 17.09. Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. Item 17.10. Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. Item 17.11. Organização de festas e recepções, buffet, exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS. Item 17.12. Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. Item 17.13. Leilão e congêneres. Item 17.14. Advocacia. Item 17.15. Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica. Item 17.16. Auditória. Item 17.17. Análise de organização e métodos. Item 17.18. Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza. Item 17.19. Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Item 17.20. Consultoria e assessoria econômico-financeira. Item 17.21. Estatística. Item 17.22. Cobrança em geral. Item 17.23. Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de informações, administração de contas a receber ou a pagar em geral, relacionados a operações de fatorização, factoring. Item 17.24. Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres. Item 17.25. Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio, exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. Item 18. Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros, inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros, prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres. Item 19. Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pulos ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres. Item 20. Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais rodoviários, ferroviários e metroviários. Item 20.01. Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de passageiros, reboque de embarcações, rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviços de amadores, estiva, conferência, logística e congêneres. Item 20.02. Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, armazenagem de qualquer natureza, capatazia, movimentação de aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, logística e congêneres. Item 20.03. Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de passageiros, mercadorias, inclusive suas operações, logística e congêneres. Item 21. Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. Item 22.
Serviços de exploração de rodovia. Item 22.01. Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas oficiais. Item 23. Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres. Item 24. Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres. Item 25. Serviços funerários. Item 25.01. Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes, aluguel de capela, transporte do corpo cadavérico, fornecimento de flores, coroas e outros paramentos, desembaraço de certidão de óbito, fornecimento de véu, essa e outros adornos, embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres. Item 25.02. Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos. Item 25.03. Planos ou convênio funerários. Item 25.04. Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios. Item 25.05. Cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento. Item 26. Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos Correios e suas agências franqueadas, Corriere e congêneres. Item 27. Serviços de assistência social. Item 28. Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. Item 29. Serviços de biblioteconomia. Item 30. Serviços de biologia, biotecnologia e química. Item 31. Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres. Item 32. Serviços de desenhos técnicos. Item 33. Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres. Item 34. Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres. Item 35. Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas. Item 36. Serviços de meteorologia. Item 37. Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. Item 38. Serviços de museologia. Item 39. Serviços de ourivesaria e lapidação. Item 40. Serviços relativos a obras de arte sob encomenda.